Olá, Porto Velho, olá, Rondônia, olá, Brasil. No ar pelo Sistema Gurgis de Comunicação, Rede TV Rondônia, TV Gazeta e pela internet através da plataforma do SGC Online. Vamos a você, o nosso Conteúdo Amazônia. Esse nosso programa que sempre tem o objetivo de encurtar distâncias, levar a cultura, informação, entretenimento, até mesmo lazer para você. E é claro, através da TV, nós podemos levar para você essa informação que sempre é agregadora de valor. E é isso que nós esperamos. Sempre um bom papo, uma boa entrevista, um conteúdo para que possa acrescentar um pouquinho mais na sua vida. E assim aprendermos juntos, que é coisa mais gostosa do que sempre aprender. Essa é a nossa intenção. Está na tela o nosso telefone, o 99886190. Você pode mandar sua mensagem de seu WhatsApp, né? E também está lá no Instagram, @conteúdo Amazônia, tá? Depois a gente corrige. Está lá, nosso Conteúdo Amazônia, também no Facebook, sem acento, Conteúdo Amazônia. Um prazer, eu sou Ricardo Pianta e vamos começar o nosso programa de hoje, onde eu tenho a honra de receber aqui ao meu lado o professor Joelson Chaves de Queiroz, ele que é presidente do Sindicato dos Professores do Estado de Rondônia. Bem-vindo, professor. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a Deus, né, primeiramente, por nós estarmos aqui e falando de assuntos, né, específicos com relação ao professor. E eu gostaria muito hoje de colocar um assunto que nos traz muita angústia, né, muito sofrimento a esse profissional, esse professor, que é exatamente a indisciplina, certo? A indisciplina em sala de aula. Nós temos passado por grandes constrangimentos, né, no sentido de que o desrespeito do aluno, né? Hoje a gente tem uma situação, sabe, que é uma tragédia sem precedentes. Porque quando você chama o pai, a escola, para colocar uma situação, ele diz que o filho é assim, que não faz isso, que não faz aquilo. E a gente sabe que a questão ela é muito grave. Grave. É nesse sentido que nós organizamos um sindicato específico de professores para tratar dessas pautas. Ora, o aluno, ele não pode ser inimigo do professor, nem o professor inimigo do aluno. Mas professor, esse é o assunto que nós vamos debater. Eu vou chamar rapidinho a nossa vinheta, porque a inversão de valores é a pauta, é o tema do nosso programa de hoje, do nosso Conteúdo Amazônia. Nossa vinheta no ar e esse papo começa agora. Valores, moralidade, esse é o assunto que vai imperar nossa conversa, nosso bate-papo de hoje. E você que está em casa pode participar pelo 99886190, mande sua mensagem, mande seu WhatsApp, entre lá no Instagram, curta a nossa página, fale com a gente pelo Facebook, também pode falar no meu pessoal, @Ricardo Pianta, vai ser um prazer poder estreitar esses laços. Professor, até bem pouco tempo, nós chamávamos o nosso professor de mestre. Exato. O que é mestre? Aquele que a gente se espelha, né? Nem vamos entrar tanto na especificidade, mas era alguém que a gente é alguém que a gente espelhava-se. Eu quero ser como aquele. As crianças, antigamente, eu me coloco nesse ponto, e talvez eu segui carreira acadêmica por me espelhar aos meus mestres. E quis fazer isso por achar uma profissão, não por uma questão financeira, longe disso, mas por querer, por me identificar com esta profissão, com esse trabalho, que é poder ensinar alguma coisa, né? Fiz mestrado, depois fiz doutorado, mas pensando tendo como base, como lógica, aquilo que eu tive na minha infância, no meu ensino, na minha pré-escola, no meu ensino fundamental, no meu ensino médio, né? Que na nossa era primário, ginasial. Exato. E o científico. Mas isso daí. Eu fiz o científico na época. Eu já sou da época já do ensino médio, mas
passei esse momento de transição. Mas, professor, isso mudou. Mudou. Os pais hoje, antigamente a escola, é claro que ela auxiliava na formação do caráter do cidadão, mas ela auxiliava na formação do caráter do cidadão. Hoje, os pais estão responsabilizando a escola pela formação, inclusive, do caráter do ser humano que está ali. Exato. Veja bem, o que é que a gente observa, né? Porque na escola a gente discute certas situações e nós estamos lá para atender o aluno, certo? Para o que for possível, porque aquela pessoa, né, ela pode ser um cidadão de bem, uma pessoa que possa se juntar aos demais na construção de um mundo mais igual. Você sabe que a base de se construir um mundo justo é através da educação, é através da capacidade intelectual, é através da inteligência, é através da sensibilidade de você não ser egoísta. Você sabe que o mundo, ele transforma as pessoas em egoísta, individualista, porque nós temos um mundo tão desigual, não é verdade? Por quê? Então, a escola, ela tem a obrigação de fazer esse trabalho. Agora, é preciso que quem esteja do outro lado esteja receptível a entender, a compreender, a participar desse processo. Essa é a grande dificuldade hoje que nós enfrentamos. Tudo bem que a gente observa que ao longo dos anos, quando a gente fala, eu fiz o científico, né? Eu estudei lá na Paraíba, em Campina Grande, né? No Colégio Estadual da Prata, né? Eu tinha um pai, eu tinha mãe, e eu era recomendado, cuidado ao seu professor, respeito, etc, etc. Meu pai nunca foi na escola, recebeu alguma reclamação nossa, porque quando a gente sai da escola, a orientação era dada para o nosso pai. Então, ele dizia, o professor é seu pai na escola, o que ele fizer, pedir, você tem que fazer. E o que é que a gente observa? Ao longo dos anos... Tanto é que nós chamávamos o professor na escola primária, na escola, no ensino infantil, de tio e tia. Exatamente. Porque era alguém quase que da tua família. Porque o professor, ele quer o melhor para o aluno. Certo? Quando ele reclama, ele questiona em sala de aula, que o aluno está disperso, ele quer que aquele aluno se prenda, que se preste atenção àquela explicação. Por quê? Porque mais adiante nós vamos ter uma prova, uma avaliação, e ele precisa estar atento. Né? É nesse sentido. Então, quando a gente diz, o aluno não pode ser inimigo do professor, e vice-versa. O professor, quando ele reclama, quando ele questiona, ele tem todo o direito. Por quê? Porque ele quer que o aluno ele se prenda exatamente à explicação que está sendo passada. Né? E há uma falta de entendimento de alguns pais, infelizmente. Quando a gente chama o pai à escola, né, o pai às vezes, não, mas meu filho isso, meu filho aquilo, etc. Eu digo, pai, tudo que o professor disser é para o bem dele, certo? Jamais, eu sou professor desde 87, né, e eu abracei essa profissão como uma bandeira de luta, né? Observando que a gente colocou um pilar, que você vai orientar as pessoas, você vai colocar as pessoas no bom caminho, para que sejam grandes profissionais, né? Para que venham contribuir com a sociedade livre, justa e solidária. É educação, é esse o caminho. Então, com a desagregação da família, a gente observa isso. Há uma desagregação ao longo dos anos, e isso vem causando um transtorno muito grande na escola, porque aquela orientação que recebia de casa, muitas vezes ele não recebe, porque a mãe precisa trabalhar, porque o pai está viajando, porque uma série de fatores. Então, a criança, às vezes, ela não tem essa orientação, né, e, de repente, ela chega na escola e não quer respeitar. Nós temos que buscar, né, isso aí, a gente começa a pensar uma outra situação. Será que nós não temos que... As famílias, as relações familiares, as relações sociais mudaram nos últimos anos. Exato. Né? As famílias hoje, elas estão diferentes. Se a gente colocar aí há 20, 30 anos atrás, entrasse numa sala de aula e perguntasse para as crianças, aqui quem seus pais são separados? Uma ou duas crianças talvez levantariam o braço. Hoje talvez você entraria na sala de aula e fizesse uma pergunta, quem que seus pais ainda são casados? Exato. Entendeu? Talvez vai levantar ali 5, 6 crianças. Então, estou sendo um pouco, forçando um pouquinho esses números, mas isso traz para a gente refletir, né, o padrão social que mudou, o padrão religioso que mudou. Afinal de contas, as pessoas, a igreja, ela fazia um controle social
né? Exato. Isso hoje está um pouco diferente, né? Até mesmo as pessoas hoje ela vai para a igreja para buscar algo, ela não vai na igreja para congregar, para se trabalhar, ela está indo buscando quase que o milagre de Deus ali para os seus problemas pessoais. Então, são questões do seu dia a dia que começam a mudar. E professor, como que a gente vê, como que hoje os professores estão se enquadrando a esta mudança? Porque assim, a sociedade mudou, as pessoas estão mudando. O que os professores hoje, enquanto coletivo, estão fazendo para encarar essas mudanças? Exato. Então, o que acontece? Com essas mudanças, o que a gente observa, né? Eu sou professor. Tudo de errado, a culpa é do professor. Se o aluno tira uma nota baixa, né, a supervisora chama o professor, o que está acontecendo com você, professor? Eu não quero dizer, nem colocar a culpa no outro. O que eu quero dizer é que é preciso que haja uma grande discussão. Pais, alunos e professores. Está entendendo? Não quero dizer que a culpa é do aluno, porque não, a culpa é da família, porque é assim, assado. Há necessidade de se fazer uma grande discussão e de se encontrar um caminho, porque o que nós queremos é o melhor. Certo? Nós queremos formar um cidadão consciente, nós queremos que esse cidadão, ele prossiga, né? Ele avance. Agora, não se admite um aluno ameaçar um professor. Nós temos situações aqui em Porto Velho, né, que o pai de um aluno prestou uma queixa contra o professor e está exigindo que o professor se retrate. Puxa vida, o que é isso? Numa sala de aula, onde o aluno estava conversando, o professor questionou, né? O aluno sentiu na razão de achar ruim, porque ele disse, aula de aula, estou explicando assim, assado. O aluno chegou em casa, falou para o pai, e o pai procurou o professor e disse, o senhor vai ter que se retratar com o meu filho, que o senhor foi deselegante com o meu filho. E o professor disse, não, eu estava na minha aula, na minha sala de aula, explicando, ele estava conversando, coisas alheias ao assunto. Eu reclamei, como é que eu vou ter que me retratar? Então, é nesse sentido, por isso que a gente precisa o quê? Quando a gente observa isso chama-se indisciplina, né? E a escola, ela tem um regimento disciplinar. Quando eu quero dizer isso, é que eu discordo quando se entende que a saída seria militarizar a escola, né? Há um grande equívoco nesse sentido. Eu acho que a polícia pode ajudar? Pode, claro que pode. O corpo de bombeiro pode ajudar, sim, também. A aeronáutica pode ajudar, com palestras. Mas eu discordo no sentido de administrar a escola, da polícia administrar a escola. Eu entendo que a polícia tem que cuidar da segurança pública, né? Nós estamos sendo assaltados aí na parada de ônibus, né? Então a gente precisa discutir esse assunto com cautela. Não é de uma hora para outra que você resolve uma questão polêmica dessa. Você viu uma coisa, né? A lance da polícia ter que administrar uma escola é trazer um regime, né, militar, né, um regime para se controlar as questões sociais. Ou seja, nós precisamos rever o que nós queremos enquanto sociedade. Porque é engraçado isso, né? A gente reclama, né, sobre liberdade, sobre um monte de coisa, mas na hora H as pessoas querem a chancela ali de algo rígido. Eu quero a liberdade, mas para o meu filho eu quero que seja rígido, né? É engraçado essa situação. Aí onde entra a questão, que a gente entende até às vezes o equívoco que o pai ou a mãe acha que militarizando vai ser melhor, né? O pai e a mãe às vezes eles perdem o controle. Eu digo isso, eu fui diretor de escola aqui em Porto Velho, em várias escolas. É porque o pai e a mãe perdeu o controle e ele quer que alguém controle para ele. Exatamente. Então a responsabilidade, vamos militarizar porque lá... Quer dizer, há um equívoco grande, né? Quem tem que administrar essa indisciplina é o pai em casa. O aluno tem que vir para a escola, né, educado, então pelo menos porque respeita o professor. É nesse sentido. Então, há um grande equívoco que as pessoas entendem, então vamos militarizar porque lá ele vai. Ora, a gente entende que existe a escola militar e a escola militarizada. Agora, quando você cria uma escola militar, é uma situação. Parabéns, tudo bem. Quem vai para lá vai perseguir aquelas regras e sabe que regra, vai aprender a só obedecer, etc. Agora, militarizar a escola, nós somos contra nesse sentido. Que tipo de cidadão nós vamos formar? E outra coisa,
é uma escola que vai excluir. A gente pode até Se o entrar aluno- nessa discussão sobre a questão do ensino religioso nas Pois é. escolas. Uma coisa é se você vai estudar numa escola que é de religião X ou Y, tudo bem, porque você sabe que você está entrando naquela escola onde tem aqueles dogmas, aqueles preceitos, aquela religião. Agora, trazer para a escola comum, vamos chamar assim, o ensino religioso de uma forma geral, Exato. também é complicado, né? Exato, é. Então, o que eu acho é que se toma decisões precipitadas, está entendendo? Se cria uma emenda, se cria uma lei, se vai à prova, não há discussão profunda, porque, como eu falei, eu não digo que a polícia possa contribuir. Pode sim, claro que pode, né? Pode ter uma parada estudantil, um horário cívico, quer cantar um hino, vai levar a banda na escola, vai dar uma lição de moral, parabéns, seja bem-vindo. O que nós discordamos, né, é com essa questão de militarizar. Sabe o que acontece, professor? Talvez a gente precisa começar, até aproveitar esse momento, para a gente poder sanar alguns equívocos até de comunicação. Por exemplo, o senhor é da época também, com certeza, da época que a gente Eu sou tinha da época que educação, quando o professor entrava em sala, todo mundo de nós pé. ficávamos em pé. Sim, Só quando o professor dizia, pode sentar, Tá. era o maior respeito. sim, eu também. Hoje o professor ele fica vem cá, quer dizer, é nesse sentido que eu quero, as partes têm que se entender, o aluno vai para a escola fazer o quê? O diretor entrava na sala, todo quando mundo... você questiona um aluno que está fora da sala, ele diz, vem me botar para dentro, eu não quero assistir aula. Então, aí o pai acha que militarizando vai ser diferente, ele vai... Né? É nesse sentido que a gente precisa fazer uma grande discussão. Né? Professor, a gente... Criar os grêmios na escola, por que a gente não cria os grêmios na escola, os grêmios estudantis? Eu sou do tempo que tinha grêmio estudantil. Porque o Grêmio E o era próprio- a forma como os alunos se coletivo se organizavam, exatamente. até mesmo para que a voz do coletivo pudesse Exatamente. ser dita. O próprio aluno chamava aqueles mal educados, aqueles indisciplinados, conversavam com eles. Aham. Né? Quer dizer, era uma força grande. Hoje você não tem mais os grêmios nas escolas. Ora, hoje você não tem mais nem a gestão democrática nas escolas. A gestão Né? é unilateral. Então, quer dizer, há uma situação que a sociedade precisa discutir. Eu falo aqui, peço ao pai, né? Pai, quando o senhor for chamado à escola, né, converse com o professor quer o melhor para o seu filho. Nós não somos inimigos dos alunos. Eu tenho que entender que na sala de aula, na escola, tem que ter uma disciplina. E na hora de uma explicação, na hora de uma aula, o aluno tem que prestar atenção. E muitas vezes ele quer estar com o celular. E o professor reclama, ele diz, venha tomar. É nesse sentido, Aham. entendeu? Que tem que ter, digamos assim, o entendimento entre as partes. Nós não podemos ser inimigo do aluno, nem o aluno do professor. O professor, quando reclama, porque ele quer o melhor, ele sabe que aquela dispersão do aluno com o celular vai fazer com que ele não entenda aquela explicação, né? Professor, vamos falar um pouco da organização escolar, mas isso depois no nosso próximo bloco, porque a gente tem um intervalo rapidinho, ok? Como dizia meu amigo, é num alto carro, aqui no nosso conteúdo Amazônia. Você nunca ficou preso às fronteiras e sempre quis mais. A sabedoria sempre foi importante para você e o conhecimento nunca esteve tão próximo. Com São Lucas, sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas, mas é você que está no controle. Qualidade do ensino São Lucas, disponível em todo o Brasil. Inscreva-se no vestibular São Lucas. A marca do conhecimento, agora sem limites. Este recado é para você que sofre com miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia e que quer se livrar de vez dos óculos. Venha para o Hospital de Olhos Veloso. Aqui você vai encontrar a tecnologia e a credibilidade que procura. Diagnóstico e tratamento para todas as áreas da oftalmologia. E com a cirurgia refrativa laser, seu tratamento pode ser feito em minutos e de forma personalizada. Livre-se dos óculos. Hospital de Olhos Veloso.
Conteúdo da Amazônia de volta pelo Sistema Gurgel de Comunicação, Rede TV Rondônia, TV Gazeta e também pelo Sistema SGC Online, para quem nos assiste também em todo o planeta pela internet. Tem uma grande audiência também, professor, pela internet, as pessoas rondonienses que estão aí pelo mundo, que assistem, né, nosso programa através da internet, pela plataforma do SGC Online. Professor, no último bloco a gente falava sobre essa mudança social que atinge as escolas. O que está acontecendo? Né? Nós temos uma mudança, o professor hoje, antigamente, o professor tinha como concorrente dentro de sala de aula as conversinhas paralelas, né? Pedia-se para que os alunos evitassem roupa curta, evitassem alguma coisa para não chamar a atenção dos colegas enquanto estava em sala de aula. As crianças, né, não podiam levar brinquedo, essa coisa para a sala para não chamar a atenção. Os adolescentes não podiam trazer revistas, né? Eu lembro uma época que o pessoal levava a revista era confiscada, né, no início da aula e podia pegar depois no intervalo. Aí, professor, eu chamo a atenção de hoje porque nós temos hoje um negocinho, carrega na mão, né, e cada um tem seu celular, um tablet, não sei o quê, e as pessoas hoje querem usar. Como que se trabalha isso hoje dentro de sala de aula, professor? Existe alguns professores que já utilizam, né? Por quê? Porque o aluno, ele leva para a sala, mas muitas vezes ele vai brincar, aí há uma dispersão. Ou seja, aquele conteúdo que está sendo explicado, né, o aluno não vai absorver, nem vai aprender, porque ele está concentrado no celular. Então, nós temos o quê? Nós temos saídas, né? Alguns professores já utilizam, né, uma pesquisa no celular, né, até libera para fazer a matemática, os percentuais, assim por diante. O que eu quero pedir encarecidamente aqui para os alunos que estão nos assistindo, para os pais que estão nos assistindo, né, é que nós precisamos encontrar um caminho para evitar esse conflito, porque o professor é tão sacrificado, o ambiente na sala de aula já não é adequado, né, nem todas as salas têm as centrais, até porque com a retirada da vigilância em 2012, né, nós temos sofrido muitos assaltos nas escolas, e como não tem muitos equipamentos para roubarem, eles estão levando as centrais de ar, e para repor é muito difícil, né, é muito complicado, levam a escola, às vezes tem que instalar, não tem recurso, e é uma confusão. Então, o grande problema do professor é exatamente o psicológico, é o desgaste psicológico. Hoje nós temos, certo, um percentual grande de professores afastados de sala de aulas, que chama-se readaptados por diversos problemas, e um deles é o psicológico, porque o aluno, ele muitas vezes ele ameaça, certo? E o professor, há um desgaste grande. Chega o aluno, vou pegar você lá fora, como já aconteceu casos. Quer dizer, um absurdo. É nesse sentido que a gente pede aqui paz nas escolas. Nós pedimos aos alunos que quando o professor reclama ou questiona, é porque ele quer o melhor para ele. Agora, nós temos uma dificuldade grande com relação à droga. E por que que a gente não pega esses alunos valentes, bravos, que ameaçam, e conversa separadamente, se faz um trabalho, um exame psicológico? O psicológico e o toxicológico. É para o bem dele. Então, se quer criar uma escola militar, por que não se cria um local onde possa atender esses alunos, para fazer um tratamento? Não é para prender, não. É para fazer um tratamento e reintegrar ele, porque a droga afeta o psíquico. A escola que eu fui diretor, lá no Heloísa Bentes, aqui em Porto Velho, eu tive 23 assaltos em 4 anos de direção. E 80% dos assaltos foram nossos alunos. Nós descobrimos. Mas o que foi feito para recuperar? Nada. Não digo nem o equipamento, não recuperar o equipamento não, porque se compra de novo ou não compra, que realmente nem compraram, né? Trazer de volta esse cidadão para o convívio social, porque ele em casa ele agride o pai, ele agride a mãe. Por isso que nós temos essa tragédia. Então não adianta tá querendo enrolar ou criar situações que não vai resolver com relação, quando eu digo para você, essa escola de criar a escola militar, militarizar a escola.
É um equívoco, precisamos da polícia, mas precisamos ter uma discussão bem mais ampla com a sociedade. Precisamos salvar essas crianças. Eu tinha um aluno na escola de 9 anos, ele oferecendo maconha, e quando eu chamei a avó dele, a avó disse que ia me denunciar no Ministério Público. Eu digo, vó, não estou dizendo isso. Quem vai dizer isso, se é a polícia, não sou eu. Eu chamei a polícia, em todos os momentos, eu chamei a polícia, porque fugia da minha responsabilidade, né? Eu cantava o hino nacional todo dia na escola, não precisei militarizar a escola. Por quê? Porque eles não sabiam. Está entendendo? Então, é nesse sentido, o que nós queremos é o melhor. Então, é preciso que o pai, que a mãe tenha essa compreensão. O senhor que está nos assistindo agora, a senhora que está nos assistindo, você, aluno, faça uma reflexão nesse sentido, né? Vamos trazer paz à escola, porque o professor ele está sendo massacrado psicologicamente, está sendo desrespeitado. Além dele ter as dificuldades financeiras, certo? Ele tem essa questão psicológica, e quando ele se afasta, né, ele é chamado readaptado, ele sai de sala de aula, vai para outro setor, ele perde a gratificação. Por isso que o sindicato de professores entrou com ação na justiça para garantir que ele tem o direito de receber essa gratificação, que é de sala de aula. Disse, não, mas a lei é específica para sala de aula. Sim, mas ele não está em sala porque ele está doente, ele está com problema psicológico, diante das dificuldades, né? Porque é uma profissão que desgasta muito. Então, é preciso que a sociedade tenha essa compreensão. É por isso que nós criamos o sindicato de professores, porque aqui é uma pauta específica. Não criamos um sindicato para dividir ninguém, pelo contrário, é para unir e para que a gente busque soluções, para que a gente traga esse cidadão que a gente identifica hoje com problema de droga, que traga para o seio da sociedade, que nós todos somos responsáveis. Nós não queremos aqui dizer que é o pai, que é a mãe ou que é a escola, é o coletivo. Nós precisamos resolver essa situação. A discussão sobre a educação, né? Não existe receita de bolo para que a gente possa mudar uma sociedade. Não existe receita para que a gente possa incutir conceitos, valores. Isso é do nosso coletivo. E cada vez mais nós somos obrigados a discutir. E discutir não é brigar. Exato. Discutir não é levantar grandes bandeiras. Discutir no sentido de chegarmos a um denominador comum. Afinal de contas, o que pode ser bom para mim não é bom para você e não é bom para quem está aí do outro lado. Então, essa readequação do modelo educacional brasileiro, né, é um assunto que eu acho que é uma pauta, né? É uma situação. Afinal de contas, a escola ela vai além do português, da matemática, da geografia, da história, das antigas, educação moral e cívica, da USPB, né? Enfim, precisamos redefinir o que nós queremos da nossa sociedade, não é verdade, professor? Com certeza. Professor Joelson, muito obrigado pela sua vinda, tá? Eu agradeço bastante o senhor ter disponibilizar esse tempo para trazer essa discussão, que é importante. Nós, enquanto pais, famílias, precisamos rever o que nós queremos da nossa escola, né? A nossa escola, o que ela pode contribuir para as nossas organizações familiares. E cada vez mais a gente pensando, qual a sociedade que nós queremos e que nós vamos formar? Que sociedade que nós vamos entregar para os nossos filhos? Isto é algo que nós temos que pensar a cada dia. Professor Joelson, muito obrigado pela sua vinda. E assim a gente vai caminhando para o final do nosso programa, agradecendo a sua audiência, agradecendo esse momento que você passou com a gente. Espero ter podido contribuir um pouco mais com o nosso entrevistado de hoje, falando sobre as discussões, sobre a realidade do ensino, a realidade da escola, principalmente, aqui no nosso estado de Rondônia. Um grande abraço para você e até o nosso próximo programa. Até lá!